Olá, amigo! Olá, amiga! Tudo bom? Você que vai fazer a prova do SSA2 está assistindo a esse aulão ao vivo, tá certo? Seja bem-vindo, tá? Espero que realmente você aproveite. Já peço desculpa antecipadamente se alguma falha ocorrer em relação à parte técnica, mas esse aulão ele é ao vivo. Na verdade, nós iremos gravá-lo para depois disponibilizar no YouTube para as outras pessoas que quiserem assistir. Mas nesse momento, caso você esteja me assistindo, espero que realmente você curta a aula, a concentração geral. A gente vai dar algumas pausas no meio da aula, coisa pequenininha de 30 segundos para puxar uma imagem ou outra. Nessa hora você toma uma água, retorna rapidamente para que a gente siga com a nossa aula e não torne-a cansativa, tá certo? Então, vamos começar. Essa prova teve uma característica diferente, porque as questões começaram a ter textos um pouco maiores do que a UPE costumava colocar. Isso fez com que algumas questões ficassem um pouco confusas, mas a gente não está aqui para criticar a banca da UPE, não é hora disso. É hora de passar dicas de física para você, tá bom? Então preste atenção, eu vou puxar a minha primeira questão nessa cena aqui. Vamos puxar nossa primeira questãozinha, tá aqui. A questão falava o seguinte: é muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui um aparelho de 40 metros quadrados e espessura 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é 33 graus e deseja se manter a interna a 23 graus, qual será o gasto por hora, guarda essa informação por hora, do aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora, tá bom? Ele deu a condutividade térmica dessa parede e deu o custo da energia elétrica do quilowatt-hora, sendo 60 centavos. Então isso é uma questão tranquila, uma questão que envolve o conceito de fluxo de calor, onde a gente vai puxar a resolução dessa questão, tá? Que dizia o seguinte: bom, aplicando a lei de Fourier, eu tenho que a quantidade de calor é igual a K vezes a área, vezes o delta-θ. O delta-θ aí é a diferença de temperatura, tá certo? Vezes o delta-t, que é o intervalo de tempo, que é de 1 hora, porque ele pede a quantidade de calor transferida em 1 hora, dividido pela espessura. Então, colocando todos os dados bonitinhos aí, eu tenho K, que é o coeficiente de condutividade térmica, sendo 1,25 vezes 10 a menos 3. Já está na unidade do sistema internacional. Está em quilowatt, que é o que ele pediu, que não é sistema internacional, mas é um múltiplo, tá? Não tem problema nenhum. Está em metro e em Kelvin, então eu não preciso mexer em nada na unidade do K. Beleza. A área, ele diz que é 40 metros quadrados, está aqui, então eu coloquei a área 40 metros quadrados. O delta-θ é a diferença de temperatura, ele diz que a temperatura interna é 30, a interna é 23 e a externa é 33, o que me dá uma diferença de temperatura 33 menos 23. O intervalo de tempo é de 1 hora e a espessura é 20 centímetros. Tá certo? Efetuando os cálculos, eu tenho uma quantidade de calor de 2,5 kWh, sendo que cada kWh custa 60 centavos. Quando eu multiplico, eu tenho R$1,50. Você pode estar se perguntando: César, de onde diabo surgiu essa tua fórmula? O que eu fiz nessa fórmula aqui foi o seguinte: eu usei as duas equações, tá certo? Que são fluxo de calor igual a quantidade de calor pelo tempo e fluxo de calor igual a K a delta-θ sobre a espessura. Quando eu uno essas duas equações, dá exatamente essa que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ka delta-θ delta-t sobre E, tá? Ka delta-θ delta-t sobre E, tá certo? Então, entendeu direitinho essa primeira questão? Na paz, beleza? Tudo tranquilo? Então vamos para a nossa segunda questão, tá? Deixa eu apagar aqui essa cena. Deixa eu apagar aqui a outra ceninha também. Como eu disse a vocês, algumas coisas surgem no improviso. E vamos puxar o texto da nossa segunda questão. Por enquanto você toma a aguinha, enquanto eu puxo o texto da segunda questão. Então, você tomou já a aguinha e eu já estou na segunda questão. Vamos lá. Um refrigerador construído utilizando sua máquina de Carnot, cuja eficiência na forma de máquina de calor é igual a 0,1, ou seja, rendimento de 10%, enquanto máquina de Carnot, enquanto máquina térmica, foi utilizado aí, foi construído a partir dessa máquina térmica um refrigerador, que é uma máquina inversa a essa.
Se esse refrigerador realiza um trabalho de 10 joules para retirar calor, obviamente, do ambiente interno, é correto afirmar que a quantidade de calor removida do reservatório de menor temperatura foi em joules. Bom, o que a gente precisa entender é que essas duas máquinas são inversas. Enquanto que uma máquina térmica usa calor de uma fonte quente para realizar trabalho e expele calor para uma fonte fria, o refrigerador ele retira calor dessa fonte fria, realizando o trabalho, e leva para uma fonte quente. Então é justamente o inverso. Por isso que eu vou trabalhar com as relações inversas. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu puxar aqui a minha resolução, preparadinha, pronta para você, a resolução, que diz o seguinte: a eficiência de um refrigerador é dada pela relação entre a quantidade de calor retirada do congelador, que é a fonte fria, e o trabalho. No caso, como anunciado refere-se a uma máquina de calor, a gente inverte essa relação. Tá certo? Então eu não vou trabalhar com eficiência, eu vou trabalhar com o rendimento, que vai ser o trabalho, tá certo? E a quantidade de calor recebida. Então, como essa máquina de Carnot recebe calor de uma fonte quente para realizar trabalho, o meu rendimento é exatamente isso daí. O meu rendimento, que é 0,1, é o trabalho realizado pela quantidade de calor recebida por essa fonte quente. Minha intenção é encontrar quanto de calor foi recebido por essa fonte quente a partir do trabalho realizado, tá? Então, aqui fica 0,1, que é o meu rendimento. O meu trabalho é 10, porque ele diz no enunciado, e eu encontro que a quantidade de calor da fonte quente é 100 joules. Essa quantidade de calor eu vou levar para a ideia da máquina térmica, tá? Por quê? Porque na máquina motriz, na máquina térmica, eu tenho que a quantidade de calor da fonte quente que essa máquina recebe da fonte quente é igual ao trabalho que ela realiza e o que ela devolve, mais o que ela devolve para a fonte fria. Como eu tenho já que ela está recebendo 100 joules de calor da fonte quente, que no refrigerador é exatamente o que ela manda para fora, guarde sempre essa ideia, então eu tenho 100 joules igual aos 10 joules de trabalho realizado, mais a quantidade de calor expelida para a fonte fria, que no refrigerador é o que é retirado da fonte fria. Tá certo? Efetuando os cálculos, eu encontro que o que foi expelido na máquina térmica tradicional para o exterior, ou o que foi retirado do interior da máquina refrigeradora é igual a 90 joules, o que me dá como gabarito letra C, questão mediana, nada demais. Nessa questão, você, se estiver preparado, vai resolver outra questão como essa tranquilamente. Se você não entender, você dá o pause depois, essa aula vai estar postada lá no YouTube, você dá o pause depois e tenta entender, mas como eu disse, essa aula ela é feita ao vivo, então a gente tem que dar uma agilizada para não tornar-se cansativo para o pessoal que está assistindo conosco, tá bom? Beleza? Então vamos puxar mais uma questão. A terceira questão dessa prova foi anulada, então a gente vai para a quarta questão. Tá aqui. A questão falava o seguinte: por que os lagos congelam só na superfície? E segue o texto. Por que a camada de gelo funciona como uma espécie de cobertor, impedindo que a água mais profunda congele? A capa gelada faz o papel de isolante térmico. Como o gelo é um mau condutor, que é um mau condutor, ele evita que o resto da água perca calor para a atmosfera, afirma o glaciologista Jefferson Cardier Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o comportamento diferenciado da densidade da água em baixas temperaturas, quando comparada com outras substâncias, permite que o fundo dos lagos não congele, preservando a vida nesses ecossistemas nos períodos de inverno. Sobre isso, o gráfico que melhor descreve a variação da densidade da água com a temperatura está indicado em qual alternativa? Bom, deixa eu primeiro explicar uma coisinha aqui para vocês. O que ocorre é o seguinte: a água tem o que nós chamamos de comportamento anômalo. O comportamento anômalo da água faz com que, quando a gente resfria uma amostra de qualquer substância, a tendência natural dessa amostra é se contrair. A água, quando a gente resfria no intervalo de temperatura de 4 até 0 graus Celsius, ela não se contrai, ela se dilata. Quando ela se dilata, ela fica menos densa. Quando ela fica menos densa, ela sobe. Tá certo? Então, ela impede esse comportamento anômalo, impede a ocorrência da convecção, tá? Na faixa de 4 até 0 graus Celsius. Como não ocorre mais a convecção, você vai congelando a parte superior e a parte de baixo fica sempre a 4 graus Celsius, porque a 4 graus Celsius a água está mais densa. Porque lembre-se, se eu resfrio de 4 até 0 graus Celsius, o seu volume aumenta. Como o volume aumenta, ela fica menos densa, então ela fica em cima, e a mais densa fica embaixo. Então em cima você terá uma água menos densa,
obviamente, e embaixo a mais densa, sendo que a mais densa está a uma temperatura maior, coisa que não ocorre em outra faixa de temperatura. Então você congela a superfície e não congela a região inferior. Então, ó, eu vou puxar os gráficos aqui para você, e aí você vai concordar comigo facilmente. Não era para eu ter puxado aqui, tá? Eu vou puxar na outra tela. Perdão. A gente vai puxar esse gráfico na outra tela. Aqui está o gráfico. Quando a gente puxa o gráfico na outra tela, você percebe que o gabarito é a letra B, porque mostra que em 4 graus Celsius a água tem maior densidade, por isso que ela fica no fundo. E eu ainda coloquei aqui, ó, de 0 até 4 graus Celsius a água sofre contração no seu volume, portanto aumento de densidade. A partir de 4 graus Celsius ela sofre dilatação, causando diminuição da densidade. Portanto, uma porção de água tem densidade máxima exatamente a 4 graus Celsius, o que nos dá como gabarito letra B. Essa eu considero uma questão simples. A anterior, mediana, mas essa é uma questão simples, gabarito, letra B. A gente tem no nosso canal uma aula onde a gente fala sobre o comportamento anômalo da água. Se você não entendeu bem, você dá uma assistida nessa aula, dá uma procurada lá, que aí você vai entender legal, tá bom? Beleza? Então vamos retirar essa imagem e vamos colocar a imagem da próxima questão. Enquanto isso, eu tomar só uma aguinha aqui. Tá aqui. Questão tranquila, simples. Essa questão diz o seguinte: com base nos conhecimentos acerca da expansão térmica dos sólidos, não é mais líquido, sabe-se que ao aquecer uma esfera feita de alumínio em 100 graus Celsius, um maior aumento percentual vai ocorrer onde? Bom, pessoal, a gente sempre diz em sala de aula que quando a gente estuda dilatação linear, superficial e volumétrica, a dilatação é sempre volumétrica, é onde os corpos sólidos eles se dilatam sempre. A gente prioriza às vezes um estudo da dilatação linear por uma questão de opção. Às vezes uma das dimensões dilata-se mais que a outra, então a gente faz o estudo da parte linear. Mas o seu maior aumento ocorre no volume. Eu sempre uso em sala de aula o seguinte exemplo: se um cubo, tá? Por exemplo, tiver uma de suas arestas aumentada em 2%, um aumento de comprimento em 2%, a área aumenta em 4% e o volume aumenta em 6%. Porque esse dobro, esse triplo tem a ver com o coeficiente de dilatação. Porque lembra que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa e o gama é o triplo do alfa. Então, faz com que percentualmente esses aumentos sejam x, o aumento de área seja 2x e o aumento de volume seja 3x. Então, o gabarito dessa questão é super simples, tá? Gabarito letra B, o coeficiente de dilatação volumétrica é maior que o linear e o superficial. Tá? Então o aumento percentual maior ocorre exatamente no volume, gabarito letra B, sem nenhum problema, uma questão também simples, tá certo? Sem nenhum estresse, beleza? Então vamos para mais uma questãozinha da gente aqui, vamos para a nossa sexta questão, tá aqui, que dizia o seguinte, deixa eu puxar aqui, pronto. Em uma tentativa de emular os diversos tipos de leite, uma indústria mistura água com uma certa quantidade de lipídios, que é mostrada na tabela seguinte. Então, o leite integral tem a cada 100 gramas de leite 3,5 gramas de lipídio. O leite semidesnatado tem 1,5 gramas. O leite de vaca tem 3,7 gramas. O de ovelha 6,2 e o materno 4,1. Sabendo que o calor específico da água é maior que o do grupo de lipídios usado, concluímos utilizando os princípios da calorimetria e apenas as informações da tabela que em quantidades iguais, em quantidades iguais de leite, o leite que vai ter mais água é o leite semidesnatado, que é exatamente o que tem menos lipídio. E o calor específico da água é maior, então ele demora mais para aquecer. Por quê? Porque ele tem mais água. Já o leite de ovelha tem menos água, tem mais lipídio. Então, consequentemente, ele vai aquecer mais fácil, porque ele tem calor específico da água. Como o calor específico da água é maior e tem menos água, ele vai aquecer mais fácil. A questão fala especificamente sobre isso. Deixa eu puxar uma outra cena aqui e colocar nossas considerações sobre o texto dessa questão. Primeira coisa, só para esclarecer para vocês que emular significa aí igualar, tá?
Bom, isso significa que quanto menor o calor específico de uma substância, menos energia ela necessita para aquecer de 1 grau Celsius a massa de 1 grama. Veja a minha explicação. Considerando que o calor específico de todos os tipos de leite citados sejam iguais, o calor específico do leite ao da água, e que as respectivas temperaturas de ebulição também sejam iguais à da água, sob pressão normal, se o calor específico do grupo de lipídios é menor que o da água, ao acrescentá-lo ao leite, seu calor específico diminui, exigindo menos energia para o aquecimento. Exatamente. Como o leite de ovelha é o que tem maior quantidade de lipídios, ele é o que necessita de menos energia para chegar até 100 graus Celsius em relação aos demais. Então o gabarito nos dá a letra A, porque a letra A diz que o leite de ovelha necessita de menos energia para chegar a 100 graus Celsius em relação aos demais, o que a gente já tinha sinalizado no nosso texto, tá certo? Quando a gente estava analisando a própria tabela, então uma questão tranquilíssima também, gabarito letra A. Beleza? Vamos puxar mais uma questãozinha aqui para você. Tá aqui. Essa daqui. Isso. Não. Puxei a oitava, não é a oitava. A gente vai para a sétima questão. Puxar a sétima questão. Sétima questão tá aqui. Essa aqui. Bom. O Ano Internacional da Luz é uma iniciativa mundial que vai destacar a importância da luz e das tecnologias ópticas na vida dos cidadãos, assim como no futuro e no desenvolvimento das sociedades de todo o mundo. Essa é uma oportunidade única para se inspirar, para se educar e para se unir em escala mundial. O texto serviu para nada. Tá? Sabendo que 2015 é o Ano Internacional da Luz e com base nos conhecimentos fundamentais da óptica, assinale a alternativa correta. É isso que nós vamos fazer. Letra A. As fibras ópticas não podem ser utilizadas... para logo aí, cara. As fibras ópticas representam a maior revolução do sistema de comunicação que existe. Como é que você diz que não podem ser utilizadas em sistemas de comunicação? Pula já isso daí. Letra B. O eclipse total do Sol pode ser visto em toda a Terra, exceto nas regiões em que já é noite. Negativo. O eclipse total ele é pontual. É em determinada região e ponto final. Tá certo? Então ele está se contradizendo no texto. Errado. C. Podem-se utilizar espelhos convexos sempre que for necessário formar imagens de menor tamanho. Pois é, e sempre que a gente quiser obter um campo visual legal, você pode utilizar espelhos convexos, que são aqueles espelhos utilizados nas lojas de conveniência, são aqueles espelhos utilizados em retrovisores de carro, são aqueles espelhos utilizados em garagens de prédios, enfim. A letra C é a alternativa certa, a questão está super simples, não necessitava desse texto, tá certo? Mas tudo bem, tá aí o texto também não atrapalhou em nada você, tá bom? Então questão super simples. Então vou logo passar para outra questão para que a gente ganhe um tempinho. Cortei aqui. Oitava questão. Essa é difícil. Essa questão diz o seguinte, vamos lá. Uma barra delgada está em uma temperatura na qual seu comprimento é igual a 100 centímetros. Está aí a barra. A barra de coeficiente de dilatação linear 8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1 é então colocada a uma distância de 0,8 metros do vértice de um espelho curvo, convexo. Tá? Esse é o espelho convexo. Que nós acabamos de ver que gera imagem menor. O espelho possui raio de curvatura igual a 160 centímetros. Para se fazer a imagem crescer meio centímetro, desculpa, pode. Bom, vamos primeiro encontrar a relação que está ocorrendo entre o objeto e a imagem desse espelho. Deixa eu puxar uma outra cena aqui. Depois a gente tem um debate interessante para fazer sobre essa questão. Deixa eu colocar a cena para vocês aqui. A imagenzinha para vocês. Bom, primeiramente, a gente precisa ver que, bom, se esse espelho é um espelho convexo, a gente vai dividir o raio por 2 e vai ter logo o foco desse espelho. Não é R igual a 80 centímetros. Eu errei aqui. É foco igual a 80 centímetros. Menos 80 porque é um espelho convexo. Calculando a posição da imagem, a gente vê que a posição da imagem, aplicando a equação de Gauss, DI, DO, FDI mais DO, você vai ver que essa imagem tem 40 centímetros e o objeto tem 80 centímetros. Então a relação aí entre objeto e imagem é de 1 para 2. 1 para 2. Significa o quê? Que a imagem é 2 vezes menor que o tamanho do objeto. Tem duas opções para a gente fazer essa imagem diminuir. A primeira opção é aproximar esse objeto. Porque quando eu aproximo esse objeto, eu diminuo o DO, consequentemente eu diminuo o DI. Mas essa opção ela é trabalhosa no cálculo para você ver se realmente reduziu em meio centímetro. É melhor você fazer a segunda opção. Qual é? Você aquecer a barra, porque ele quer... Ó,
que ela aumente, desculpe, né? Não é que ela realmente diminua, é que ela aumente. Então, porque quando eu aqueço a barra, eu aumento o objeto. Aumentando o objeto, eu aumento a imagem. E eu já sei que a relação aí está de 2 para 1. Então, essa é a opção mais fácil. Se não der por ela, a gente corre para outra opção. Como ele quer que ela cresça meio centímetro, tá aqui, não é reduzir, cresça. Para se fazer essa imagem crescer, a gente pode aquecer a barra, fica mais fácil. Tá certo? Que é isso que eu irei fazer. Então, veja a minha explicação. Para essa posição da barra, a imagem tem metade do tamanho do objeto. Beleza. Para a imagem crescer, podemos aproximar a barra ou aquecê-la. Beleza. Como a imagem tem metade do tamanho do objeto, para a imagem crescer meio centímetro, o objeto cresce quanto? 1 centímetro. Sacou? O aumento percentual e boa. Se a imagem vai crescer meio centímetro, o objeto deve crescer o dobro, exatamente 1 centímetro. Então eu já sei quanto é o meu ΔL, que é 1 centímetro. Se o meu ΔL vale 1 centímetro, pô, acabou. Eu aplico a equação simples da dilatação linear. ΔL L0 alfa, Δθ. Aplicando a equação, eu encontro que o Δθ dá 125 centímetros, que eu volto e vejo que tem uma opção, que é a letra E, que diz que é aquecer a barra em 125 graus Celsius, não é centímetro, desculpa, 125 graus Celsius. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar a equação simples da dilatação linear. Lembrando, se eu tinha 2 opções, eu parti para essa porque eu vi que era mais fácil, e é o que eu quero que na prova tu faça. Tá? Então, relembrando, se o objeto se a imagem vai ter que crescer meio centímetro, o objeto tem que crescer exatamente o dobro, 1 centímetro, é o meu ΔL. Joguei o ΔL, o L0 da barra eu tinha já, que era 80 centímetros, tá? Se eu não estou enganado, deixa eu ver aí. Não, 80 centímetros, joguei na equação, achei direto, sem nenhum problema. Tá bom? Beleza? Questão boa, inteligente, mas poderia ter dado um trabalho se você tivesse escolhido outro caminho, tá? Mas você não fez a prova, então que sirva de dica para as próximas questões. Deixa eu mudar aqui, para que a gente bote mais uma questãozinha. Essa foi arretada, não foi? Essa aí foi show de bola. Deixa eu puxar aqui mais uma cena para a questão de número 9 dessa nossa provinha maravilhosa. Acabando já, estamos acabando. Deixa eu ver se o texto é importante. Não é. Bora lá. O texto falava o seguinte, que o Google irá conectar o Brasil aos Estados Unidos com um cabo submarino. Tá? E que na outra questão o cara falava que cabo de fibra óptica não serve para sistema de comunicação, pelo amor de Deus. Era só você estar fazendo a prova de conexão, você ia ver que aquele item estava falso. O Google anunciou que irá usar um cabo submarino para ligar o Brasil aos Estados Unidos. O cabo sairá de Boca Raton, na Flórida, e irá até as cidades de Fortaleza e Santos, no litoral de São Paulo. Os cabos submarinos de fibra óptica são os grandes responsáveis pela transmissão de dados ao redor do mundo. De acordo com o especialista, ele dá algumas informações técnicas aí e diz que a principal vantagem desses cabos é o fato de eles serem baratos. Bom, deixa eu apagar isso aqui e colocar aquilo que interessa pra gente. Colocar a imagenzinha mais útil pra gente. Vamos para essa imagem aqui. Bom, simbora. Antes da instalação de um cabo desse tipo, é necessário fazer um mapeamento do oceano, tá? Porque esses cabos irão trabalhar com reflexão total para que eles sejam eficientes, tá? Então tem aquele esqueminha do ângulo limite. Buscando perigos que possam comprometer o funcionamento do cabo, interrompendo o fluxo de informações. Beleza. Entre eles, destacam-se materiais de pesca abandonados, riscos de deslizamento, vulcões e abismos. Determine qual o menor ângulo no qual podemos dobrar uma fibra óptica cilíndrica no mar, então tem a ver com o ângulo limite, como se mostra na figura, de forma que o feixe de luz ainda se mantenha dentro dela, então para que se tenha reflexão total. Considere que o índice de refração da água do mar e da fibra óptica são 1,5 e 3. Primeira condição, não esqueça, para que ocorra reflexão total, é que a luz esteja tentando, que esse sinal, que essa onda eletromagnética esteja tentando passar de uma região de maior índice de refração para uma região de menor índice de refração, que é o que está ocorrendo. Vai passar da fibra óptica para a água do mar, então do maior para o menor. Então vamos puxar uma outra ceninha para a gente colocar a resolução, porque se for necessário a gente volta para o enunciado. A resolução está aqui para você. O ângulo θ deve ser tal que o raio não sofra refração para a água, tá certo? Ele tem que ficar preso dentro desse cabo de fibra óptica.
Ou seja, o ângulo de incidência da superfície da casca deve ser maior que o ângulo limite, exatamente para que ele sofra a reflexão total mostrado na figura. Pela lei de Snell, a gente calcula o ângulo limite como sendo 30 graus, tá? N1 sendo do ângulo limite, N da água, tá? Sendo de 90, porque ele tem que sair rasante para que seja o ângulo limite. Na verdade, tem uma forma até mais simples que em sala de aula você discuta, que é dividir o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Quando eu dividir 1,5 por 3, vai dar exatamente 0,5. O ângulo cujo seno é 0,5 é 30 graus, então eu já sei que o ângulo limite é 30 graus. Então, no mínimo, esse θ deve ser 30 graus. Tá certo? Então, para que ele não sofra reflexão total, ele tem que ser maior que 30 graus. Porque 30 graus é exatamente o meu ângulo limite. Quando eu volto às informações, ele quer saber, aqui ó, determine o menor ângulo deve ser 30 graus. Na verdade, ele tem que ser um pouquinho maior do que 30, tá? Mas não precisa ser 45, tá? Esse aí é o ângulo limite. Se ele for um pouco maior do que 30, ele já obedece, ele já vai funcionar. Então, era só ter calculado o ângulo limite, que nos dá como gabarito a nossa letra A. Tá certo? Para que ele não saia da fibra óptica. Tranquilo? Beleza? Então, para que o raio não saia da fibra óptica, o ângulo θ deve ser maior que 30 graus. Tranquilo? Beleza? Beleza? Na paz, né? Que o ângulo θ é exatamente o nosso ângulo limite. Eu mostro aqui geometricamente para você. Só é você olhar que você vai ver geometricamente isso daí. Você dá uma pausa e olha essa figurinha. Tá? Beleza, meus amores? Não tomem água não, que só falta uma questãozinha. Não saiam não. Vamos matar logo essa questão. Na verdade, eu já aproveito para me despedir, antes que possa ser que quando acabe a aula você dê um stop logo e vá-se embora descansar. E peço que, caso você goste dessa aula, você dê um like, porque ajuda a gente. A gente faz parte do selo YouTube Edu, e é sempre bom a gente ter muitos likes para que a nossa audiência cresça e a gente seja cada vez mais qualificado. Mas isso você só vai fazer se você tiver gostado do vídeo, tá bom? Então vamos para a nossa última questão, para finalizar a nossa aula aqui de forma interessante, de forma bem dinâmica, que é uma questão também envolvendo óptica geométrica, tá? Que dizia o seguinte: no dia 29 de maio de 1919, uma equipe de astrônomos ingleses visitou a cidade de Sobral, no Ceará, na tentativa de comprovar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, publicada em 1915. O objetivo da comitiva era verificar se a luz que via de uma estrela sofreria algum desvio ao passar nas proximidades do Sol. Nessa teoria, movimentos sobre a ação de campos gravitacionais são compreendidos como movimentos em um espaço curvo, conforme mostra a figura a seguir. Nela ilustramos como a massa do Sol muda a nossa percepção da posição de uma estrela, tá? Na verdade, é o esquema da atração gravitacional aí, tá? Que tipo de instrumento óptico representa de forma mais precisa a função da massa do Sol na alteração do caminho da luz? Bom, olhe que essa trajetória ela está encurvando, tá certo? Ela está sofrendo um encurvamento, melhor dizendo, esse raio de luz, tá certo? E quem é que pode fazer isso aí pra gente? Tá aqui. Para você. O feixe emitido pela estrela, antes de passar próximo ao Sol, ele é divergente. Após a passagem, ele torna-se cilíndrico, tá certo? Ele encurva. A massa do Sol tem função similar à de uma lente o quê? Convergente, que a lente convergente faz exatamente isso daí. Ela pega um feixe cilíndrico e concentra esses raios de luz, que é o que está ocorrendo aqui. Tá certo? Ela vai ocorrer uma concentração desses raios de luz. Ele vem aqui, ó, de maneira cilíndrica. Quando chega aqui, esses raios de luz, eles convergem, eles são concentrados. Então, quem faz isso aí perfeitamente é uma lente do tipo convergente, então, gabarito letra D. Querido, beijão pra você, tá certo? Espero que realmente você tenha curtido. Não sei se é de manhã, de tarde ou à noite, mas com certeza você fez um sacrifício, né, para conseguir assistir essa aula. Sei lá quanto tempo de aula a gente tá aí, tá quase 1 hora de aula. Então, boa prova, tá certo? Se tu tá assistindo essa aula depois dessa prova como exercício, então espero que realmente a aula tenha servido como exercício para você. Caso você tenha dúvida, nos procure via WhatsApp. O nosso WhatsApp é 81999293060, ou vá através das redes sociais, nos aperrear e tirar dúvidas, que nós estamos aí exatamente para isso. Essa é a nossa função enquanto professor, tá bom? Então, beijão, fica com Deus, até a próxima.